Será que você está alimentando o diabo e nem sabe disso? Esse vídeo veio de uma inspiração de um comentário que eu recebi aqui no meu último vídeo no canal do YouTube. Ela falou assim: mas não existe ninguém sem pecado. Então, o diabo pode interferir em qualquer um? Na verdade, a resposta para isso é sim e não, né? Mas como assim sim e não? Vamos entender. Bom, primeiramente sim, porque na Bíblia diz assim, lá em Romanos 3:23, fala que todos pecaram, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então lá em Romanos, deixa bem claro que todos pecaram. Todos, ele está querendo dizer o quê? Todos são todos. Então, todos nós somos pecadores. Através do pecado de Adão, o homem ele foi expulso da presença de Deus e a partir de então ele vem sofrendo consequências do pecado dele. Porém, Deus ele teve um plano, que é o plano perfeito, aonde ele enviou o seu filho Jesus para poder ele levar o castigo que estava sobre a humanidade, ou seja, levar os pecados da humanidade ali através da sua própria carne, através do seu próprio sofrimento na cruz do Calvário. Então, quando Jesus morre e há o sacrifício vivo do Senhor Jesus, ocorre que nós podemos novamente nos ligar àquilo que foi desligado lá no Éden, lá no paraíso. Eu não sei se você sabe, mas religião vem da palavra, se eu não me engano é grego ou latim, eu tenho que pesquisar novamente, mas o grego ou latim, se eu não me engano, era religare, significa religar, você religar aquilo que uma vez foi desligado lá por causa de Adão, por causa do pecado de Adão. Então, Deus sabendo que todos os homens, todos nós somos pecadores, ele enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê, aquela pessoa que acredita em Jesus, como seu único e suficiente Salvador, não precisa perecer, não precisa ter a sua alma condenada ao inferno. Porque antes de Jesus era assim, não havia salvação para as pessoas. A salvação, ela somente está em Jesus. E aí, justamente a contradição aqui a confusão, na verdade, nesse comentário dessa pessoa, fala assim, então você acabou de afirmar que todos nós somos pecadores. Sim, todos nós somos pecadores, incluindo eu e você. Só que a grande questão é, se você continuar lendo e estudando a Bíblia, você vai ver lá na 1 João 3,6, diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Então aqui em 1 João 3,6, ele deixa bem claro que aqui ele está falando de Jesus. Todo aquele que permanece nele, no caso Jesus, não permanece na prática do pecado. O que ele está querendo dizer com isso? Que não é que quando você vira cristão que você para de pecar. Nós somos pecadores, como eu falei, você pode às vezes ter um ataque de ira, um ataque de raiva, xingar um palavrão, fazer alguma coisa que entristeça a Deus, mais especificamente o Espírito Santo, o Espírito de Deus, mas você logo se arrepende em seguida, Você pede perdão, você se humilha, você de fato reconhece que você pecou. E aí Jesus deixa em várias passagens que ele fala assim: vai e não peque mais. Então a diferença entre o cristão e a pessoa que não conhece Jesus é que a pessoa que é Jesus, conhece, aceita Jesus, assim como falou aqui na 1 João, aquele que me viu nem tampouco me conheceu, ou seja, aquele que me viu e que me conhece, ele não permanece na prática do pecado. Essa é a grande sacada. Então, o crente, ele é crente, ele é pecador, mas ele não permanece na prática do pecado. Eu vou te dar um exemplo meu, tá? Um exemplo meu disso. Durante mais de 17 anos da minha vida, eu permaneci na prática de um pecado que assola muitos jovens e muitas pessoas, às vezes até hoje, aí, acima de 30, 40, na verdade não tem idade, É o pecado da pornografia, exatamente. Mesmo com o advento da internet, na verdade, isso se intensificou muito mais, porque fica muito mais fácil você pesquisar e
e tá ali no seu celular, em qualquer lugar, você consegue, pelos teus próprios olhos, né, ver ali o pecado, né? O pecado ele já é concebido assim quando você já olha e tem um pensamento maldoso. Então, muitas pessoas, elas têm esse pecado, assim como eu tinha. A grande questão é que quando você enxerga Jesus, quando você aceita Jesus e você conhece de fato Jesus, esse pecado, ele passa a não te dominar, ou seja, ele passa a não ser mais forte do que você. E durante 17 anos, por incrível que pareça, ninguém tinha me falado, mas, assim, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu continuava. Por quê? Porque eu não tinha força para poder parar, força para poder tirar. E olha que eu já participei, né, de treinamentos motivacionais, eu liderava a equipe de mais de 1000 pessoas assim, na minha equipe, liderava com pessoas, treinamento de motivação, tudo que você possa imaginar relacionado a crescimento e desenvolvimento pessoal, mas eu mesmo não conseguia me livrar do próprio pecado, que eu, na verdade, eu nem sabia que era, assim, pecado em si, porque eu não conhecia a palavra de Deus. E eu falava, não, na próxima vez eu vou conseguir, não, na próxima vez eu consegui. Tem pessoas que, por exemplo, conseguem se libertar de um vício, por exemplo, cigarro, às vezes a pessoa consegue, mas é momentâneo. E às vezes a pessoa até consegue, né, se livrar, entre aspas, por exemplo, do vício do cigarro. Mas eu conheço pessoa que não é crente que se livrou do vício do cigarro. Sim, mas aí depois ela cai em outro vício. Porque o diabo, ele vai dando a linha e faz você achar que você é forte. Não, agora você é forte. E aí você vai cair em outro vício. Então, assim, duas coisas que o diabo, né, ele pode usar contra você. Primeiro, ele inflar o seu ego. Ele fala, você é forte, você é demais, e aí você se sente o quê? Soberbo. E a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E a segunda coisa que o diabo pode fazer com você é o contrário, é te jogar no lado oposto, ou seja, te jogar para a depressão. Eu falava assim, não, você não consegue, você não é nada, você não é um ninguém, olha que você não tem nada, olha o teu primo, o teu irmão, o teu tio, o teu amigo que tem isso e você não tem, aquela história da grama do vizinho, que é mais verde que a tua. Então, é no outro time que o diabo joga, que é te jogando para baixo e causando ali um estado depressivo. Então o título desse vídeo é será que você alimenta o diabo por quê? Eu não sei se você parou para pensar, eu fiz toda essa narrativa, esse contexto, para você entender que o alimento do diabo, ele é o pecado. Exatamente, o alimento do diabo é o pecado. Ou seja, mas então você quer dizer que então se o alimento do diabo é o pecado, então Deus ele não ama, né, o pecador? Vamos lá, para você poder entender. Quando você peca, você coleciona demônios de estimação na sua casa. Exatamente, você dá brecha para o diabo. E como eu falei, a única forma de você se livrar disso, assim como eu me livrei de uma prática contínua de um pecado, eu não sei qual é o seu pecado, é você tendo e crendo em Jesus como o Senhor, o centro, o Kyrios da sua vida. Porque aí, a força que você acha que você tem, você não tem. A força do Senhor é muito infinitamente maior do que a nossa, do que a minha, do que a sua. Essa é uma guerra que você não luta com revólver, com bazuca, com granada. Essa é uma guerra que é travada e você luta no mundo espiritual. E eu já vou falar sobre as armas, daqui a pouquinho que terminar esse vídeo, no final desse vídeo, na verdade, né? Vou falar sobre essas armas espirituais que estão à sua e à minha disposição, que nós podemos requerer e usar. Lá em 1 Pedro 5:8 diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Então repare que aqui ele diz que o diabo ele anda ao derredor, rugindo como leão, mas ele não é leão, procurando a quem possa tragar, ou seja, procurando alimento, a quem vai dar alimento para ele. E esse alimento, como eu já falei, é o pecado. Agora, uma coisa muito importante, você, às vezes, que está me ouvindo nesse vídeo, vendo esse vídeo e ouvindo, você às vezes sabe o que é o pecado, porque você não é bobo. Você às vezes sabe o que é o pecado. E uma coisa que você precisa entender e saber é que Deus, ele te ama. Jesus, ele te ama do jeito que você é. Do jeito como eu era, pecador. Exatamente. Jesus, ele te ama. Porém, uma coisa que não pode deixar passar ou confundir é que Jesus odeia o pecado. Deus odeia o pecado pela simples razão que luz e trevas não se misturam. Deus, ele ama o pecador,
Mas Deus, ele não ama o pecado. Então, quando eu fui começando a buscar a presença de Deus, a palavra de Deus, e eu aceitei Jesus, né, como o Senhor da minha vida, aí você fala assim, você se libertou do pecado? não, como não? Porque foi um processo. Depois, algumas vezes, tem pessoas que não, mas algumas vezes, após eu ter aceitado Jesus, após eu ter sido me batizado nas águas, me arrependido dos meus pecados, que o batismo fala disso, de arrependimento, né? Por isso que as pessoas que leem a Bíblia, que acreditam na Bíblia, não acreditam, né? Não tem lógica o batismo, por exemplo, de uma criança que não tem pecado. A criança vai se arrepender de quê? Ela não tem nem consciência, né, do que ela é. Então o batismo, que fala na Bíblia, real, o batismo ele fala sobre arrependimento. Quando eu me arrependi dos meus pecados, eu ainda tive algumas recaídas ao longo desse processo. Mas qual é o outro segredo, a outra arma, né? Ainda não é a arma que eu quero falar para vocês, mas qual é a outra arma uma arma que você pode usar contra o diabo, contra Satanás? Qual é a arma que você pode usar? É a arma do arrependimento e a arma do caminho de volta. O que é isso? Você pecou contra alguém, por exemplo, nesse caso eu pequei contra minha esposa, porque eu sou casado com ela e eu estava vendo coisas ilícitas na internet, vamos dizer assim, né? E eu tive que fazer o quê? O caminho de volta, voltar para minha esposa, confessar, é a confissão do pecado, se arrepender, confessar o pecado, porque o pecado ele tem dia, nome, às vezes tem nome o pecado, né? E horário. Então, você precisa, eu aprendi isso e de fato é uma verdade, confessar o pecado para quem você pecou. Não é você confessar fechado no quarto escuro, não. Quando a gente peca contra alguém. Tirando, claro, né, o pecado contra o Espírito Santo, que aí é blasfêmia, mas é outra coisa, não vamos entrar nesse assunto. Mas quando você peca contra alguém. E esse pecado, ele tem dia, data, nome, tudo certinho. E aí você tem que ir lá e pedir perdão. E foi assim que eu fiz. A primeira vez, a segunda vez, depois que eu caí, acho que a terceira vez. Caiu, acho que umas 4 vezes, recaída novamente, até que eu fui pedindo a Deus, para Deus me dar força, que eu não queria mais aquela vida, de escravo, ser escravo de um pecado. E aí, aos poucos, o Senhor me libertou por completo. E claro, a manutenção, né, de uma vida, né, de santidade, ela requer você, de fato, se manter em oração. Você manter-se buscando a palavra de Deus, para quê? Para que o diabo, que ele está ao derredor, como foi falado na palavra, ele está ao derredor o tempo inteiro. Ele não saiu, ele está ao derredor buscando a quem ele possa dragar. Então, qual é a sacada? A sacada é você não dar comida, não dar alimento para o diabo. E eu quero fazer um adendo aqui, uma história que eu lembrei, o meu pastor, é muito engraçado, quando ele conta tem vários casos engraçados, e ele conta é uma pessoa abençoada, né, que foi enviado por Deus aqui na minha casa, onde eu moro, né, para falar acerca da palavra de Deus na minha vida. Então, Deus usou a vida dele, né, para poder chegar até a minha família, chegar até a gente. E ele conta uma história, um caso, que a irmã falava assim, não, mas isso aí ali é um problema, na casa daquela pessoa ali tem problema de demônio. Aí ele, o quê? De demônio. O quê? Que falando, demônio que não pode falar o nome dele. Então, eu quero deixar do diabo, né? Eu quero deixar um adendo para você que é crente, talvez já passou por alguma denominação, ou você de repente não é crente, você às vezes nem conhece Jesus. Mas às vezes você fica com medo, né? Assim, caramba, alguém falou o nome do diabo. Não, mas isso aí atrai energia negativa, meu amigo. Olha só, vê se você entende. Uma vez que você está em Jesus, uma vez que você tem o Espírito de Deus, você aceita Jesus como teu Salvador, meu querido, o diabo, ele não tem autorização para tocar em você, a menos que você cometa um pecado. Ele não tem autorização para tocar em você, então você não precisa ter medo, porque o lugar do diabo, a Bíblia diz que é debaixo dos nossos pés. No nome de Jesus, nós podemos pisar em serpentes e em escorpiões. Então, você não precisa temer. Na verdade, quem tem que temer é o diabo, né? Então, uma vez eu ouvi, eu não lembro de quem foi, essa frase, né? Ele falou que chegou para poder confrontar uma pessoa, e essa pessoa, ela estava, né, endemoniada, depois a gente pode explicar direitinho assim o que é isso. E a pessoa foi confrontar, né, e o demônio foi confrontar ele, né, e ele falou, você pode falar, você não tem o que falar sobre a minha vida porque eu estou irrepreensível, né, vamos dizer assim, né. E aquilo eu achei muito interessante porque, assim, a gente tem que ter, é claro que todos nós somos pecadores, isso é um fato, mas a grande sacada é que você não permanece no pecado e
você permanecendo em oração, você permanecendo lendo a palavra de Deus, orando, buscando ao Senhor, a armadura que Deus ele te dá é justamente essa armadura que eu vou falar agora, aonde o diabo não consegue tocar, ele não consegue chegar perto de você. Agora, como eu falei, essa luta ela não é travada no mundo físico. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue, é contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Então significa que essa luta a gente não batalha com pensamento. Essa luta a gente não batalha fazendo meditação. Essa luta a gente não batalha emanando energias positivas. Essa luta a gente não batalha fazendo mantras. Essa luta, a gente não batalha olhando para o espelho e falando afirmações positivas, porque você não vai conseguir se livrar de algo que é espiritual e é travado. E a batalha ocorre no campo, ocorre na dimensão espiritual, cuja qual você não consegue enxergar. Então, para essa batalha, eu quero te dar um manual. Eu quero te dar, na verdade, não é nenhum manual, eu quero te dar armadura. Eu quero te dar armadura para você poder batalhar essa batalha do jeito certo. Primeira coisa, não sei onde você tá, se você não tem uma Bíblia, pega aí no teu smartphone e abre aí no Google, Bíblia Online. Você vai abrir no livro de Efésios. Começa a ler esse livro de Efésios aí. Lá fala sobre a nossa armadura. Eu vou colocar aqui, editor, coloca aqui na tela essa imagem aí, ó. Essa imagem, ela fala da nossa armadura. Lá em Efésios 6 fala, orando o tempo todo. Depois fala sobre o escudo da fé, Efésios 6:16. Depois fala sobre a couraça da justiça, Efésios 6:14. Depois fala sobre o capacete da salvação, Efésios 6:17. Depois fala a espada do Espírito. Olha aí. Efésios 6:17 também, continuando. Depois fala os lombos cingidos com a verdade. E por último, os pés calçados no evangelho da paz. Então é essa armadura que nós, incluindo eu, todos nós, devemos ter essa armadura todos os dias. Ela é composta desses vários fragmentos que juntos eles formam uma armadura, um escudo indestrutível, aonde o diabo não consegue mais ter poder na sua vida. E aí você anula, primeiramente, os dardos que o diabo manda, os dardos inflamados do diabo. Você consegue anular. E segundo, você consegue, uma vez que você vai resistir ao diabo, ele fugirá de você. Tiago 4:7, coloca aí na tela, fala assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, você só consegue resistir ao diabo quando você tem, de fato, a armadura de Deus, quando você está baseado e você está pautado na palavra de Deus. Aí você consegue resistir ao diabo, automaticamente você vai se afastando, vai parando de dar alimento para ele, vai se afastando do pecado, para de dar alimento para ele e automaticamente você consegue viver a vida plena, você consegue viver uma vida que Deus preparou para você. E posso te afirmar uma coisa com todo o meu coração, que a vida que Deus preparou para mim e para você, ela é muito melhor do que a vida que você acha, que eu achava que eu tinha para mim. Porque a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mas Ele procura, o Senhor espera, na verdade, aquelas pessoas que busquem a Ele de verdade. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro, e Ele espera que você busque Ele. Ele espera de fato que nós busquemos Ele. Ele não entra, Ele não invade e te faz de cavalo, como você sabe do que eu estou falando. Ele simplesmente espera que você o convide. Em Apocalipse 3:20 fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu não conheço a sua história, eu não sei com quem você trabalha, eu não conheço a sua família, mas eu creio que se você pedir ao Senhor, assim como diz aqui no livro de Apocalipse, pedir que o Senhor bata a sua porta, você pode ter certeza que Ele vai bater a sua porta. Basta você abrir para o Senhor Jesus entrar na sua casa. Deixe sua pergunta aqui abaixo, sua dúvida aqui abaixo desse vídeo. O que você achou? E o que você espera
para os próximos vídeos. Alguma dúvida que você tenha, assim como eu respondi essa dúvida dessa pessoa no vídeo passado, coloque aqui nos comentários a sua dúvida. Eu espero poder respondê-la em breve.